Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, estaremos juntos aqui nesse programa trazendo orientações, informações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar você acompanha pela Rádio Excelsior da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim e também através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Você também acompanha a nossa programação, não só o Saúde no Ar, mas tantos outros programas pela nossa rádio web Saúde no Ar, que você baixa no seu celular através do nosso aplicativo Rádio Saúde no Ar. Compartilhe e acompanhe as nossas redes sociais. É só buscar Facebook, Instagram, Twitter, Saúde no Ar. Fique com a gente, sintonize, divulgue a nossa programação, sempre como assunto do seu interesse. Hoje vamos falar sobre saúde visual, o cuidado com a visão das crianças. Atenção pais, no processo de volta às aulas, algumas crianças em fase de alfabetização precisam ser acompanhadas por um médico oftalmologista. O médico Vespasiano Santos vai estar aqui com a gente, batendo papo no programa de hoje. Tudo isso e muito mais aqui no Saúde no Ar. Conversando com especialista. Gente, segundo o Conselho Brasileiro de Medicina de Oftalmologia, 12% das crianças em idade escolar podem apresentar algum problema, algum distúrbio ocular. E isso pode trazer consequências, inclusive para o aprendizado. Por isso, fazer sempre um exame de rotina e não descuidar da saúde ocular das crianças deve estar também na pauta do dia. Para lembrar isso e também falar sobre algumas questões relacionadas à saúde ocular, à saúde da visão das crianças, está aqui o médico Vespasiano Santos. Muito bom dia, doutor Vespasiano. Bom dia, é um prazer enorme estar mais uma vez falando aqui no Saúde no Ar e para dirimir as dúvidas com referência
as doenças oftalmológicas. E aí os nossos ouvintes já podem se apropriar desse espaço, fazer a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida, porque sabem que vão ter aqui uma resposta clara, objetiva e que vai ajudar muito a esclarecer esse tema. Então, é uma incidência grande, 1 em cada 4 crianças pode apresentar algum problema de visão. E isso já é possível detectar lá mesmo, na primeira fase da infância, no teste do olhinho. Vamos começar falando sobre isso. Bom, o teste do olhinho é obrigatório em toda a maternidade, porque o teste do olhinho é simples, é um teste fácil, que pode ser feito pelo pediatra e detecta catarata, tumores, descolamento da retina. Então tem que ser feito e assim que diagnosticado, tratado imediatamente. Então, a mãe deve fazer na maternidade, mas como a maternidade não tem, o serviço de saúde também tem, isso pode ser feito em clínicas particulares, doutor Vespasiano? Pode ser feito no serviço do SUS e nos consultórios, né? E nas clínicas particulares também. Pode ser feito o teste do olhinho para diagnosticar essas doenças que devem ser tratadas imediatamente. Então você vai saber, através do teste do olhinho, se o seu filho já tem ou não uma predisposição para uma doença nessa área de oftalmologia. E ficar atento, principalmente quando ele entra na fase escolar. Muitas crianças têm dificuldade de aprendizado, elas não relatam, não sabem dizer o porquê, até porque em muitos casos não tem sintoma. E aí ele passa toda aquela fase de aprendizagem com muita dificuldade. Então, atenção pais, mães responsáveis, é importante sim encaminhar o seu filho ou filha para uma consulta oftalmológica com um profissional que realmente vai poder te atender nessa questão. A Maria, lá de Cajazeiras, já está aqui participando com a gente. Olá Maria, bom dia. Bom dia. Então, você cuida aí da saúde dos seus olhos? Eu gostaria de saber, não é para o médico, não é para a criança não, é para mim, sabe? Claro, fica à vontade. Se o médico passou para mim, que eu vou comigar. Mas eu fiquei com a vista muito, eu disse que eu estava com a pressão muito alta. Aí ele passou comigo a usar, eu usei, mas teve muita irritação, boca seca, tudo. Aí eu voltei a ela passou para à noite, que eu uma volta Aí o olho continua irritado. O olho passou para ver para mim pichando. E continua irritado. Tá. Vamos saber o que está acontecendo com a Maria. Ela é de Cajazeiras ou de Brotas, tem uma outra Maria também na linha. Bom dia, obrigada pela sua participação. Alô? Oi, Maria. Bom dia. Bom dia. Eu tenho um filho de 14 anos, doutor. Ele tem conjuntivite alérgica e o grau já aumentou demais. Eu gostaria de saber, será que tem anos que eu estou com o mesmo lugar? Será que não era melhor eu vir em outro? Se é mesmo isso, porque ele joga bola até de óculos, por causa dessa conjuntivite alérgica. Ok, vamos lá. 14 anos com essa conjuntivite que não para, ela já levou em um profissional e não teve resultado. Bom, dona Maria, com referência aos colírios que a senhora está usando para baixar a pressão, tem que ter tem determinados colírios que provocam essa irritação. Então a senhora tem que voltar ao seu oftalmologista, que ele vai prescrever um novo colírio. Se realmente a senhora tiver reação a todos os colírios, então neste caso tem que submeter a uma aplicação de raio laser ou então uma cirurgia. Mas a pressão não pode permanecer alta, que pode levar inclusive à cegueira. Com referência a dona Maria, que tem um filho com 14 anos, que tem a conjuntivite alérgica, essa conjuntivite, inclusive, não acontece no adulto. Só acontece na criança, então vai ser necessário que essa criança crie uma imunidade, uma resistência a esse germe que está causando essa conjuntivite alérgica e que vai desaparecer tranquilamente e não vai levar a cegueira.
com referência ao grau, realmente pode estar aumentando, independente da conjuntivite. Ou seja, é uma doença que precisa ser tratada, e a Maria tinha falado que ela até tentou um tratamento, não teve resultado. Ela pergunta, será que é o caso de trocar de profissional? Claro, é um direito que você tem. Se você não ficou satisfeita, acha que não teve um bom retorno, procura um outro profissional. A gente tem aqui o médico Vespasiano Santos, que faz também esse tipo de atendimento, atende não só adulto, mas também crianças e adolescentes. Sempre gosto de lembrar o número de telefone, porque tem gente que esqueceu, ou não sabe, ou perdeu o número antigo. É o 3264-5313. 3264-5313. Então, Dona Maria, não só para a senhora, mas outros ouvintes também que estão ligados, depois pode entrar em contato também com a nossa produção, para a gente passar o contato do médico Vespasiano Santos. Quem sabe aí você tem uma resposta para o seu problema. A Verônica está lá, tem uma pergunta a fazer. São Tomé de Paripe, é o bairro da Verônica. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Eu queria fazer uma pergunta. É porque aqui para a caçamba você não ouve nada. A gente está te ouvindo muito bem, fica tranquila. Eu queria saber, meu filho é quase uma criança, vai ter 24 anos, é especial. Aí eu queria saber, porque minha família, quase todo mundo tem glaucoma, pai de mãe, né? Sim. Eu tenho minha mãe, minha avó, tudo é doença séria. Eu estou aí encaminhando. Aí eu queria saber, assim, uma pessoa especial para fazer um exame desse, ele tem como eles fazerem, né? Ok. Porque meu primo tem 19 anos, desde o ano passado, minha prima disse que ele ia ter um ponto do glaucoma. Aí eu fico com medo de meu filho ter também. Eu vou pelo rádio. Obrigada. Bom dia, obrigada. Ok, glaucoma é realmente uma doença hereditária, ela aumenta o seu grau com o passar do tempo, e no caso dos portadores de algum tipo de deficiência, as pessoas especiais, como colocou a Verônica, isso potencializa mais? Não. Mas, de qualquer maneira, a dificuldade maior está em medir a pressão intraocular num paciente especial. Mas, de qualquer maneira, tem que dar, inclusive, às vezes, anestesia, medir a pressão intraocular, por ser uma doença hereditária, e ela já tem, inclusive, um irmão com essa doença. Então, é importante, porque trata-se de uma doença insidiosa, traiçoeira, e que leva à cegueira, e é uma cegueira irreversível. Então tem que se medicar imediatamente assim que a pressão intraocular esteja elevada, para evitar uma atrofia do nervo óptico. Então, numa clínica ela pode fazer, o que ela teria que fazer? Levar, conduzir o filho até lá, e embora ele seja especial, é possível sim fazer o exame. Talvez aí a sedação, vai ter um procedimento mais delicado, mas aí o profissional vai saber como fazer direitinho, né? Ah, sim, sem dúvida. Ele deve fazer um procedimento sob anestesia, sob alguma sedação, e deve medir a pressão intraocular para diagnosticar se tem ou não glaucoma. Agora, se a criança que tem um problema de visão, ela não refere nada, ela não comenta, até porque ela não sabe se expressar, como é que o pai, o professor vai poder ajudá-la? Principalmente porque ela pode ter dificuldades para aprender, né? Se está com problema de vista. Sim, hoje está comprovado que 20% da reprovação é devido a um problema oftalmológico, uma doença oftalmológica, um vício de refração. Então os pais devem observar as crianças que ficam aproximando da televisão, ficam piscando bastante diante do computador, não é? O olho fica coçando, o olho fica vermelho, irritado. Então, nesses casos, se deve levar imediatamente ao oftalmologista, porque pode ter o vício de refração. Então, miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia. É importante que, ao iniciar a alfabetização, toda criança deve fazer uma consulta com um oftalmologista, porque, nesses casos, pode diagnosticar um vício de refração, prescrever o óculos
e a criança vai ter aquele desenvolvimento normal na escola. Muitas vezes ela é taxada de preguiçosa, não gosta de estudar, mas é porque ela, inclusive, não consegue enxergar o quadro mesmo, o que o professor escreve. Então, é importante que faça uma consulta para ver se essa criança precisa de um óculos. Se tem uma miopia, não enxerga bem para longe, ou hipermetropia, que tem dor de cabeça, principalmente no final da tarde, e fica piscando os olhos e aproximando da televisão ou do computador. Tá bom, É importante, né, que você esteja atento, porque isso vai fazer diferença para a qualidade de vida da criança e dar a ela também o direito de ter uma saúde melhor e se desenvolver na escola. Não pelo problema de saúde ocular, ela vai ter essa dificuldade. Então, cabe aos pais, nessa fase, levar a criança até um profissional. No caso das crianças que ficam muito tempo, doutora Vespasiano, usando o computador e agora o tablet, o celular, a gente percebe aquelas crianças, né, uma ansiedade muito grande, não desgrudam os olhos da tela, do computador ou do celular. Isso pode também trazer um maior problema para a saúde da visão? Pode sim. Tem um estudo em livro japonês em que a criança que usa muito, o adolescente, usa muito o computador, pode apresentar miopia. Fora disso, apresenta alguns sintomas como dor de cabeça, ardor, secura nos olhos, ardor, vermelhidão. Aí sim existe a necessidade de óculos para fazer uso do computador, que hoje é comum. E uma coisa importante no uso do computador, não só para a criança, como também para o adulto, é que você, quando está diante da tela do computador, você não pisca os olhos. E nós necessitamos piscar os olhos 22 vezes por minuto. Diante do computador, você só pisca 5 vezes. E isso resseca os olhos, principalmente com o ar-condicionado. Daí a necessidade de usar um colírio lubrificante prescrito pelo oftalmologista. Iraci está lá no bairro do Marbac, tem também uma pergunta a fazer, quer esclarecer uma dúvida, Iraci? Bom dia. Eu queria saber do doutor, porque eu não tenho um olho direito. E o doutor disse que retirou meu olho fora. Lá. E meu olho esquerdo, eu tive um açúcar alto aqui, que eu sou diabética, hipertensa, e uma pressão alta, uma dor de cabeça. E meu olho doía muito. Aí eu fui para o oculista, ele me examinou lá e me disse a mim que eu não tinha motivo de sentir dor no olho, porque meu olho estava já colado, já que não dava para ter dor. Que minha dor de cabeça que eu estou sentindo não era, que o olho era vítima. E eu estava usando um colírio Maxitrol, ele tirou o Maxitrol, que era para eu não usar colírio porque tinha corte-corte, não ia adiantar nada no meu problema. Mas só que eu não tenho mais dor de cabeça, minha pressão está normal, meu açúcar está bem, e meu olho dói muito e fica vermelho. E o que é que você queria saber, então? Eu queria saber dele por que meu olho está colado no outro, eu não tenho mais olho, não enxergo com ele, por que ele dói tanto e fica vermelho? Que isso pode estar acontecendo com o Iraci, doutora Eu Vespasiano? queria saber dele, um bom dia e um abraço para ele aí, viu, doutora Vespasiano? Jesus lhe abençoe. Então, outro para a senhora também. Olha, precisa examinar, ver a pressão, medir a pressão intraocular, porque o olho vermelho não é normal. Se há necessidade de algum colírio lubrificante, que não, e claro, está certo não usar o colírio que contém corticoide, porque esse colírio pode aumentar a pressão intraocular, pode provocar catarata. Então, tem que examinar, ver realmente por que esse olho está vermelho e aí, então, prescrever até um óculos ou então prescrever um colírio para evitar esses sintomas. Tem a pergunta da Ana Maria, que está na Estrada das Barreiras, também quer esclarecer uma dúvida. Ana, olá, prazer falar com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Olha, meu esposo, eu não aguento mais. Ele fez há 11 anos a cirurgia de catarata, mas ele levou uma pedrada no olho depois de 11 anos.
E agora, ele pensou que não ia trazer problema, e agora está trazendo problema a ele. Ele disse que a gente está andando, já foi em vários médicos, a última agora foi lá no tratamento de catarata na urina. A médica disse que praticamente já perdeu o olho, mas pode procurar ao Hospital das Clínicas para ver se faz a cirurgia, para amenizar. Agora veio para ficar assim, lá clínica, e ele não aguenta ficar naquela idade. Está me dando muito trabalho, eu tenho um problema, que sou operada de coração, não aguento ver o sofrimento dele. Eu já marquei um dia para o senhor, aí, no espanhol, mas ele não foi porque ele queria mudado, ele é aposentado. E isso está me dando muito sofrimento. Aí ele não pode ficar naquela claridade, não fica deitado, e o olho fica desse jeito. Olha, tem que fazer uma consulta, porque tem aí que prescrever uma medicação, um óculos, para fazer com que ele não tenha essa fotofobia, ou seja, essa dificuldade com a claridade. E ele tem que ter uma vida de qualidade. Então, infelizmente aconteceu esse acidente, mas tem que cuidar os sintomas que estão sendo provocados por essa pedrada. Então, é importante que faça uma consulta, só tem que fazer um sacrifício, levar ele a um posto de saúde do SUS, lá no Hospital de João Dulce, para que faça um exame e realmente cure ele desses sintomas. Tá bom? Então fica aí a dica, o recado importante é tratar. Teve esse trauma com essa pedrada e ele está tendo uma série de sintomas e a preocupação é grande, não só a irritação, está lacrimejando muito, mas a possibilidade de perder a visão. E isso certamente ninguém quer, tá bom? Então, muito obrigada a todos os ouvintes que estão ligando, fazendo a pergunta, aqueles que têm ainda alguma dúvida do contato do médico Vespasiano, que mudou o número do telefone, tá com o número novo, é o 3264-5313, 3264-5313. Antes do intervalo, tem a Lourdete, lá de São Caetano. Bom dia. Bom dia. Diga, meu bem. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Vespasiano sobre os cílios, vira assim para dentro do olho, o que me incomoda bastante. Eu queria saber dele o que fazer. Porque me passaram um colírio, um shampoo neutro para lavar, mas só que não resolveu nada. Que problema seria esse da nossa ouvinte? Os cílios, né, que voltam para os olhos. Ele sobe assim para dentro do olho, me incomoda e eu não enxergo quase nada, me atrapalha bastante. Olha, esses casos em que os cílios estão voltados para dentro do olho, isso aí toca esses cílios na córnea, provoca uma sensação de mal-estar, então tem que ser tratado, cauterizado, retirado, para evitar que eles atinjam a córnea e levem a ter lesões. Nós vamos agora, você que está ouvindo, acompanhando o Saúde no Ar, tem a pergunta aqui da Beatriz, ela do Caminho de Areia, ela fez um comentário, na verdade, ela pergunta sobre o uso de homeopatia para o tratamento de visão. Eu vou voltar falando sobre isso depois do intervalo comercial, para você que está na sintonia do Saúde no Ar, hoje batendo papo sobre saúde ocular das crianças, com o médico oftalmologista Vespasiano Santos. Volto já. Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web, conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa, conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva, produzida em formato de mídia indoor,
exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Estamos de volta aqui no seu programa Saúde no Ar, falando hoje sobre a saúde ocular das crianças. Antes da resposta a Beatriz, falar sobre o serviço de homeopatia, serve para tratar também os olhos. Tem também a pergunta do ouvinte que quer saber sobre hipermetropia em crianças e bebês. Olha, Patrícia, a hipermetropia significa o olho pequeno. E a criança tem dificuldade de enxergar perto, dificuldade de ver a tela do computador. Com o desenvolvimento da criança e o crescimento do olho, que chega exatamente aos 12 anos de idade, você vai aumentando o grau positivo. Então a criança começa a usar um óculos e a tendência, que é o contrário da miopia, a tendência é corrigir. E aos 12 anos de idade, essa criança não vai precisar mais de óculos. No caso da miopia, não. A criança tem que, cada vez que o olho e que a criança vai desenvolvendo, o grau vai aumentando. Então tem tratamento, sim, hipermetropia. E a partir de que idade a criança deve ser levada ao oftalmologista? Olha, a criança, ao nascer, tem que ter feito teste do olhinho, porque aí pode diagnosticar catarata, descolamento da retina, um tumor, e isso deve ser tratado imediatamente. Pode apresentar também desvio ou estrabismo, ou vulgarmente chamado o olho vesgo. Isso até 1 ano de idade é natural. A partir daí deve ser tratado, porque pode levar até a ter um olho amblíope. O olho amblíope significa o quê? Se existe a diferença de um olho para outro de um grau muito mais forte, por exemplo, se você tem um olho normal e no outro olho tem mais 5, você tem que fazer com que esse olho que tenha mais 5 desenvolva. Você tem que ocluir o olho bom
e colocar um óculos nessa criança com um grau mais 5 para que esse olho desenvolva, porque existe a mácula na retina e que ela tem que receber estímulo para desenvolver. Se isso não for feito, essa criança vai ficar com a baixa da visão para sempre desse olho. É o que se chama de olho amblíope. E a idade, partindo daí, não apresentando nenhuma sintomatologia, se os pais, os avós não observam nada no olho, a criança deve fazer o exame oftalmológico ao iniciar a alfabetização. Uma coisa que incomoda muito é a questão do astigmatismo nas crianças, também nos adultos, mas isso às vezes causa até problema de relacionamento na escola, de bullying. Fala um pouco sobre o astigmatismo. Olha, o astigmatismo é uma alteração na córnea, na curvatura da córnea, e deve fazer o uso do óculos para evitar dor de cabeça. E com referência ao bullying, as crianças às vezes não querem usar óculos porque é chamada, apelidada de ceguinha e outros nomes, e então vai fazendo com que a criança não queira usar o óculos. Mas isso aí é importante, conscientizar a criança, escolher uma armação adequada, ter armações modernas, armações que as crianças gostam, e aí então começa a usar óculos. E hoje já existe um óculos para o recém-nascido, que é aqueles que têm a proteção UV, porque as crianças podem ter um prejuízo na retina devido aos raios ultravioletas. Uma coisa também, o contrário pode acontecer. O óculos também exerce um certo fascínio, uma certa curiosidade. As crianças querem imitar os pais e uma das formas é essa, é colocar o óculos do adulto para até brincar, até fazer uso. Isso também deve ser evitado? Deve ser, porque o óculos do adulto é um grau muito mais forte e talvez não seja o óculos que a criança necessite. Então, o que às vezes ocorre é que também o contrário. Se uma coleguinha ou um colega começa a usar óculos, ela quer também usar óculos. E ela não tem nenhuma alteração oftalmológica e quer ir ao oftalmologista para que a mãe ou o pai compre um óculos. Mas, de qualquer maneira, é importante fazer o exame oftalmológico para que afaste qualquer enfermidade. Tem uma dúvida também com relação a produtos químicos e cuidado com o sol, no banho de sol do bebê. São duas dúvidas que as mães podem ter. A criança deixou cair algum produto químico, qual é a recomendação? O que fazer imediatamente? Olha, deve lavar imediatamente. E deve ter aqueles cuidados necessários. Colocar esses produtos químicos, que boa, álcool, detergente, sempre em prateleiras altas, que a criança não tem acesso. Tem uma dúvida também muito comum, para finalizar, com o médico Vespasiano Santos, o nosso convidado de hoje, o uso de leite materno para curar conjuntivite. Tem algumas pessoas que fazem isso. Pega o leite da mãe para lavar os olhos, que é muito bom para a visão. Olha, Patrícia, isso inclusive no interior é muito comum. As crianças, as mães fazem isso usando o leite materno. Mas isso é contraindicado, porque pode levar a uma conjuntivite e de ser difícil o tratamento. Então não deve usar nenhuma medicação, nenhum produto, por exemplo, como limão, leite materno, nos olhos, sem a orientação do oftalmologista. E a Bernadette perguntou sobre homeopatia. Faz bem para a saúde ocular? Olha, a homeopatia é um tratamento muito lento e tem determinadas doenças, por exemplo, como a catarata, o descolamento da retina, glaucoma, não está provado nenhum efeito benéfico. Então tem que ser o tratamento cirúrgico ou
tratamento com outros medicamentos. Parece que a Beatriz está se dando bem com a homeopatia, pode estar sendo acompanhada também por um profissional. A gente quer agradecer mais uma vez, é o médico Vespasiano Santos, o amigo dos olhos, esteve aqui com a gente hoje falando sobre a saúde infantil. Se você tem algum outro tema que você queira tratar aqui, ele volta sempre uma vez a cada mês para bater um papo com a gente. Muito obrigada, então, doutor Vespasiano. Obrigado, Patrícia. Obrigada, então, a você, a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar. Lembrando que essa entrevista você pode acompanhar logo mais, pode baixar, usar, ouvir essa entrevista que vai estar lá no nosso portal. Anota o endereço www.portalsaudenoar.com.br. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.